que Jesus profere, então, no Sermão do Monte. E aqui nesse capítulo, Kardec, ele coloca duas bem-aventuranças, ele une duas, né? Ele pega a terceira bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E ele também conecta a uma outra bem-aventurança, que é a sétima, que diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui, então, Kardec vai fazer as suas considerações, como é na estrutura do livro do Evangelho, e ele dá mais ênfase, então, depois, no decorrer desse capítulo, à orientação dos espíritos, né? Que eles aqui vão, então, complementar, e ele vem, então, vai falar sobre injúrias e violências, afabilidade e doçura, paciência, obediência e resignação e a cólera. Hoje nós vamos, então, nos ater a essas duas bem-aventuranças, né? E, para começar a falar, então, a gente percebe que, nessa conexão que Kardec faz com a terceira e com a sétima bem-aventurança, está se falando de quê? Está se falando de brandura, né? Está se falando de serenidade, de pacificação, ou seja, deixa-se claro, então, a importância desse tema, né? Para que vai permear, então, todo esse capítulo, e não só o capítulo, que é justamente o que Jesus vinha trazer, a importância da gente conseguir, né, atingir esse estágio dentro de nós, né, para que a gente possa continuar e atingir os estágios evolutivos que todos nós estamos predestinados, né? E é assim que nós começamos, então, imaginando, né? Nós vamos nos colocando sempre o Evangelho nos dias atuais, não é isso? O Evangelho serve para isso, para a gente colocar em prática. E atualmente, né, nós não podemos deixar de perceber e de dizer que nós vivemos, sim, num mundo que ele anda meio passando por desafios que vem envolvendo, né, bastante questões, né, tanto de violência física, violência com palavras, né, enfim, nós estamos vivenciando um momento que tem, sim, né, tem configurado situações em que as nações, são nações contra nações, são povos contra povos, são pessoas, são indivíduos contra indivíduos, né? E isso tudo causado aí por uma situação que talvez até o próprio modelo de sociedade que está sendo criado hoje no mundo, né, está instigando esse tipo de situação, porque as pessoas que não, isso em tese, né, em teoria, o que a gente vê, que as pessoas que não lutam, as pessoas que não brigam ou que não agem com uma certa agressividade, elas não vão ter o seu lugar, não vão ter o seu espaço. Então, instiga-se que, não, você tem que, né, lutar pelo seu lugar, você tem que se impor. E aí nós somos, então, levados por um movimento de grupo, né, a não sermos taxados de, eu sou muito devagar, se eu não me impuser, isso não vai acontecer. E a própria sociedade começa a cobrar certas atitudes das pessoas que elas, então, acreditam realmente que elas precisam ser mais agressivas. Competitividade é uma coisa, né? Existe a competitividade, a gente vai ter que entender que em todo ramo isso existe, e a competitividade, ela sempre vai ser algo salutar, que vai trazer algo de bom para algum setor econômico, enfim. Quando essa competitividade, ela é realizada em termos justos. Mas, quando passa a ser algo que vai prejudicar alguém, né, ou que vai causar algum tipo de dano físico, moral, isso já passa a ser algo que não é aquilo que Jesus estava tentando dizer para a gente lá nas bem-aventuranças. Portanto, hoje a gente pode até pensar que esse comportamento que nós vemos, e aí a gente abre o noticiário e vê um monte de coisa acontecendo, nós dizemos assim, puxa vida, né?
isso é completamente, é a antítese do que Jesus queria para nós, né? A gente pode pensar isso. E aí a gente vai para a parte da mansuetude, da brandura. Então, ali nas bem-aventuranças, o que é que Jesus nos diz? Ele diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, né? E essa brandura, ela é algo extremamente amplo, a gente vai chegar lá, mas a gente vai entender o seguinte, que essa característica, essa virtude, né? E aí isso vem nos dizer aqui no Evangelho Redivivo, nesse estudo, que diz o seguinte, ó: a mansidão, brandura, né, mansuetude, é uma das características dos regenerados, né? E aí a gente volta então, os brandos possuirão a terra. E nós todos que já entendemos um pouco da doutrina espírita, sabemos que estamos passando por um período de transformação, né? Isso porque estamos já galgando um novo estágio evolutivo, não é isso? Que seria o quê? O mundo de regeneração, não é isso? Aquele mundo onde o bem vai predominar. Não que não existirá o mal, mas o bem vai predominar. E quando nós falamos em regenerados aqui, os regenerados terão que ter essa característica. Ou seja, a Terra passa por um momento de transformação. Quem é que fica? Quem é que fica e quem é que não fica? Né? Porque nós sabemos que quem não atender aos requisitos da lei fraterna, da lei da fraternidade, não vai ficar, não é isso? Ou seja, aqueles que forem mansos, aqueles que forem pacíficos, continuarão na Terra, e aqueles que não serão, então, relocados para um outro planeta, que aí nós não vamos entrar nesses detalhes agora, mas terá que fazer uma nova caminhada evolutiva. Então, esse detalhe é muito importante, porque a gente está dizendo o seguinte: a gente vai herdar, não é isso? Já que nós somos filhos do nosso Pai, como diz ali, os pacificadores, né, serão os filhos de Deus. Os filhos de Deus herdarão a terra, ou seja, nós continuaremos. Mas para isso nós precisamos desenvolver essas características que ainda talvez estejam um pouco mal trabalhadas em nós, vamos dizer assim. E aí nós podemos pensar assim: mas eu não sou agressivo, eu não bato em ninguém, eu não sou uma pessoa que vai às vias de fato, né? Não, eu não gosto de agressão, eu não sou assim. E eu nunca vou ferir uma pessoa. E aí nós pensamos assim: nós aqui queremos herdar a terra, não queremos? E será que nós temos realmente almejado isso com as ferramentas corretas? Será que nós realmente não somos essas pessoas agressivas ou violentas de outras formas? Porque antigamente, na Idade Média, enfim, as pessoas lutavam. Todo mundo carregava uma espada, né? Porque qualquer momento poderia acontecer qualquer coisa e ia ter que se defender, porque isso era normal na época, né? Então, ali existia claramente um momento de conflito, porque as pessoas precisavam se defender. Hoje ninguém anda mais armado. Armado, que eu digo, com as espadas. Não precisamos mais disso. Alguns ainda acham que precisam andar armados, falando da arma em si. Mas será que nós não andamos armados mesmo? Né? Porque, na verdade, hoje, o que nós temos percebido, né, é que as pessoas, elas estão armadas, mas com os corações armados. Né? Coração armado de raiva, de intolerância,
E aí as pessoas começam a extravasar aquilo de formas, como a gente pode notar, e vocês sabem muito bem o que eu vou dizer, né? Através das redes, das mídias sociais. Ou seja, as pessoas se armam de uma coragem, que às vezes não tem coragem de falar pessoalmente, né, cara a cara, mas se munem de uma força terrível para ofender as pessoas, para ofender uma situação, para denegrir não se usa mais, né, que isso não é correto, não é isso, Ana? Para prejudicar a imagem de uma pessoa, para acabar com a reputação daquela pessoa, enfim, situações que são tão agressivas que vêm até levar pessoas ao suicídio. E nós sabemos que isso acontece, né? Existem os tais cancelamentos agora, então as pessoas que cometem um deslize, né? Elas simplesmente são canceladas. A vida da pessoa acaba, ela não tem mais direito de se reinserir na sociedade porque um grupo que acha que aquilo é correto e porque aquele grupo acha que aquilo é correto, pronto, acabou a vida da pessoa. Ela não tem nem o direito de se defender. Antigamente, as pessoas, existia o quê? Existia as pessoas se defendiam, né? Que era a tal vão me defender por meios próprios. Cada um se defendia como podia, né? Então eu tinha o direito, né, de matar uma pessoa se a pessoa matasse, né? Isso lá. Depois isso foi mudando, acabou essa lei de Talião. E as pessoas, então, esse direito, né, de punir ou de julgar passou a ser do Estado. Então, nós não temos mais esse direito. Quem tem é o Estado. Bem ou mal, isso não é uma questão aqui, é na hora que nós vamos discutir. Mas o que acontece? As pessoas, no seu direito de achar que ele está certo e que aquela ideia é a mais correta, ele passa de uma tal intransigência que as coisas começam a perder o controle. E aí é ofensa, né? É agressão, é o tipo de relacionamento, vamos dizer assim, de relação que leva às extremidades, né? Leva a polos muito diferentes, né? E tudo que é extremo não funciona bem, né? Isso é sabido. Então, não se tem um equilíbrio. E é a partir daí que, então, começa-se a vivenciar o que hoje a gente está vendo, né? Pessoas que, por terem pontos de vista diferentes, né? Enfim, cometem alguns desatinos, né? Que acabam levando pessoas a cometerem outros desatinos, e aí grupos se formam, e aí não existe mais nenhum diálogo, não existe conversa, né? Antigamente, falava-se assim, política, religião e futebol não se discute porque dá briga, né? Mas parece que não é isso mais que se faz, né? Não se pode mais. Antes se fazia até com uma brincadeira, né? Isso. Porque o teu time é ruim. É ruim mesmo. Era uma brincadeira. Agora isso não existe. Agora é tudo muito sensível. Muito sensível. Então, nós estamos chegando num ponto em que precisa ser feita uma reavaliação. E aí nós temos que nos reavaliar. Será que eu faço isso? Será que eu estou inserido nesse contexto? Será que eu sou intransigente a esse ponto? Será que eu não consigo ver que o outro também tem o direito de pensar diferente? Né? E aí que nós começamos a entender o que seria essa brandura. Né? Será que eu tenho essa paz, essa serenidade de entender que seja o que for, se por acaso um governo não é bom e eu não concordo com aquele tipo de diretriz, são ciclos, isso vai vir, isso vai passar, vai vir outro, e não compete a mim reforçar, né, a situação que vai causar mais conflito. Um grande exemplo de nós e da nossa capacidade, né, de manter essa paz interior
é ver como é que a gente age nas redes sociais. Eu acho assim que é bem... Será que eu consigo, né, me isentar disso tudo? Eu consigo ter uma conversa com uma pessoa que pense diferente de mim e que eu não tente impor a minha ideia? Porque a imposição é uma violência, né? Aqui no Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que aqui ela fala de doutrinas perniciosas. Mas nós vamos falar de qualquer assunto. Nós vamos ampliar isso para assuntos no geral da nossa vida. Kardec pergunta assim, pergunta 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Vou ler de novo. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Resposta dos Espíritos. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Ou seja, tudo que nós fazemos com o intuito de levar a uma situação, a esclarecer a uma situação, é permitido? Claro que é. Mas que nós façamos com educação, com gentileza, com brandura, sem imposição. Porque a partir do momento que vira uma imposição, é uma agressão, é uma violência, é um distanciamento de uma lei divina, né? Então, eu acho que fica bem claro, né, que quando Jesus, né, falava, ele diz ali, né, uma das suas falas, que se alguém lhe bater na face, né, como é que ele diz? Ao que te ferir numa face, oferece a outra, não é isso? Ele mostra o quê? Ele está dizendo, isso mesmo, pode bater na outra face mesmo, porque eu sou submisso, eu sou subserviente. Não. Ele está dizendo que ele vai dar a oportunidade para que essa pessoa reflita a respeito das suas ações. Ele não vai simplesmente falar, bate aqui agora. Ele vai dizer, ele vai dar oportunidade para que essa pessoa possa se autoanalisar. E é isso normalmente o que não acontece quando a gente impõe uma situação, não é isso? A gente quer que aquela pessoa não... Nenhum dos dois vai refletir. Nenhum dos dois pensa. E quando existe uma agressão, o que a gente faz? A gente agride de volta. E aí o que acontece, né? O que a gente sabe. Então, será que eu não estou agindo, né? Porque o que a gente mais ouve falar nas conversas, né? Que a gente faz isso, né? A gente diz, comigo é assim. Bateu, levou. Né? Toma lá da cá. Não, comigo não é assim. Comigo, falou, levou. Né? Tem que ser aquela coisa de mão dupla, não pode ser assim. E é justamente isso que a gente não consegue, né, naquele momento, entender aquilo que Jesus nos dizia. Dá a oportunidade. Se eu tiver errado, eu posso dar a oportunidade daquela pessoa receber meu pedido de desculpas, porque eu errei, né? Ou então dizer assim, mas se eu achar que aquilo não valeu, eu vou dizer, mas por que você está fazendo isso comigo? Né? Ao invés, porque é um momento que você está oportunizando para aquela pessoa. Nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível, dependendo da reação que a pessoa tiver. Mas é uma tentativa, que a gente normalmente não
não utiliza, porque, obviamente, a gente tem que trabalhar isso tudo dentro de nós, né? Numa das palestras, nessa palestra que o Elahá estava fazendo, ele diz que nós ainda não conseguimos atingir, né, esse estágio da nossa verdadeira mansuetude, da brandura, porque ainda nós temos essas questões que nos acompanham, que a gente sabe muito bem, que é a questão do nosso ego, que é o nosso orgulho, né? E aí, o que acontece? A gente tem dois extremos, né? A gente tem o orgulho e a gente tem a submissão, que são dois pontos negativos, né? Nenhum é bom, nem o outro. E ele diz o quê? Tudo tem que ter um equilíbrio, não é isso? Para que a gente possa atingir o que a gente quer. Aqui está o orgulho, aqui está a subversiência ou submissão. Mas o que a gente quer atingir? A gente quer atingir a humildade. Esse é o equilíbrio. Enquanto a gente não conseguir, a gente não consegue entender a necessidade da nossa brandura, né? Então, isso é algo que a gente está construindo dentro de nós, claro que é, né? Mas importante saber que existem, né, existem ferramentas para que a gente possa fazer isso, né? E a melhor delas qual é? A melhor delas é a gente se autoconhecer e a gente tirar as nossas máscaras. Porque quando a gente está aqui, eu posso... Vocês podem imaginar que eu sou a melhor pessoa do mundo, porque eu estou aqui falando do Evangelho. Mas eu posso ser uma outra pessoa totalmente diferente lá na minha família, né? Com os meus vizinhos na rua. Então, eu tenho que ter consciência do que eu faço. Eu tenho que ter consciência e realmente tirar essa máscara para saber o que eu preciso mudar em mim, né? E fazer esse movimento. Eu queria mostrar aqui, mas eu não estou me lembrando, só um minutinho. Eu queria falar um pouco também dos pacificadores, que aqui nesse livro, aqui no Luz Imperecível, eles nos dizem o seguinte, olha só. O pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. Então, bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, talvez mais importante do que ser pacífico é ser pacificador. E aí ele nos dá o exemplo de Jesus, quando ele diz assim, ó, Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, foi pacífico. Perdoando os seus algozes, os agentes da crucificação, ele se fez pacificador. Então, quando nós entendermos, né, que nós temos condições de sermos agentes pacificadores, né, nós estaremos, sim, rumando, né, a esse equilíbrio que a gente precisa ter, né? E hoje nós falamos que, então, será que está tudo ruim assim? Então, por isso a gente não tem mais esperança que isso vai mudar, porque, afinal de contas, o mundo está tão violento, né? As pessoas são tão violentas. Será que a gente pode pensar isso, então? E Jesus, ele nos mostra justamente o contrário, né? Ele nos mostra que Deus está no comando e que essas situações, essa sociedade que nós vivenciamos vamos dizer assim, esse comportamento mundial, né? Ele é necessário porque é justamente o momento em que as pessoas, em que esses espíritos estão se revelando. E aí, ele está se revelando. Se já está nesse estágio que ele pode sim ser um espírito
do mundo de regeneração ou não. E essa análise é feita pelo Pai. Então, todos nós estamos sendo avaliados, né? Então, essas pessoas, elas estão se mostrando como elas verdadeiramente são. Aquilo que elas realmente sentem, aquilo que elas realmente pensam, né? Para que possa ser feito, então, essa separação do joio e do trigo. E para que uns possam continuar rumo ao mundo da regeneração e outros não, né? E é através do quê? Das atitudes, da forma de pensar, né? Que seremos reconhecidos e não só aquilo que também sentimos. Então, na verdade é isso. Esse modelo de sociedade, na verdade, ele precisa existir. Porque o mundo precisa caminhar, o mundo precisa progredir, né? E hoje existem milhões de pessoas, espíritos aí que precisam ser analisados, mas na verdade, assim, em tese é isso. Enquanto nós tivermos a consciência de que nós precisamos manter a nossa persistência, né? De mantermos a nossa serenidade frente a esses desafios que nós enfrentamos diariamente, quando nós conseguimos confrontar situações que são opostas àquilo que nós pensamos, sem nos abalar emocionalmente, sem realmente nos abalar, né? Entendendo que aquela pessoa está no momento dela, ela pensa assim, e é isso. Isso não precisa me abalar e eu não preciso ofender essa pessoa por causa disso, né? Acho que nós estamos conseguindo, é um momento que a gente vai conseguir entender que é possível, né? E que todos nós teremos o nosso momento de evolução e cada um está num estágio evolutivo. Então, isso não vai interferir na minha evolução se eu não quiser interferir em pôr na outra, né? Então, é isso, né? Quando nós falamos, o Elanra fala uma coisa muito interessante, ele se referia a questões políticas, né? Então, ele dizia assim, ao invés da gente ressaltar os pontos negativos daquilo que eu estou vendo, que eu penso, né? Eu vou ressaltar os pontos positivos daquilo que eu acredito, sem falar mal do outro. Eu vou falar bem do que eu penso. É isso, se eu tivesse essa necessidade de falar. Porque às vezes nem é necessário, né, gente? Mas se eu tiver essa necessidade, eu vou ressaltar os pontos positivos. E não vou, né, querer, enfim, desvalorizar o outro para que o meu seja valorizado, né? E eu achei também uma frase muito bacana que eu gostaria de encerrar. O que é certo? Quem é o certo? Se nós formos pensar pela doutrina espírita, nós vamos dizer, o certo é aquele que ama. É isso, né? O certo é aquele que ama. Não importa o que está sendo feito, mas se ele ama, é o correto. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada pela atenção.